O que é que está acontecendo que está todo mundo em cima do agro querendo um pedaço do produtor, que não é um pedaço de nada não, está querendo um pedaço do produtor. No final das contas a gente vê que, em razão, parece que a administração tributária, tanto federal, estadual, acha que o produtor é a solução para tudo, né? Para as crises nas contas públicas, crises fiscais. E está todo mundo em cima, criando, vamos falar assim, aumentando a fiscalização, tentando criar uma tributação nova, né, que incida. A gente pode falar assim, que eles criam os obstáculos, o produtor vence esses obstáculos, porque aí vai lá, tem que fazer o livro caixa digital, que é para não ficar nada de fora. Ele se adapta ao livro caixa digital. Não está bom ainda, precisamos criar mais alguma coisa. Isso mesmo, e vai criando essas obrigações acessórias. Isso tudo tem um custo, isso aumenta o custo da atividade do produtor e a finalidade é justamente essa, o agro tem dinheiro, o produtor está sobrando dinheiro, então nós vamos tributar ali. E isso é acompanhado por parte de partidos políticos, né, principalmente da esquerda, que vê também um excesso na concepção deles de vantagens, ficam alegando que, na verdade, são benefícios que causam privilégios, né, para o produtor rural. E a gente sabe muito bem que, na verdade, não é isso. Por exemplo, a questão da taxação das exportações, que a gente mostrou e teve a oportunidade de falar no programa anterior, que aquilo não é um benefício para o produtor. Na verdade, aquilo é uma regra de comércio exterior e que simplesmente não se deve tributar porque você vai provocar uma bitributação, ou seja, tributa no país Brasil e vai tributar para onde o produto está sendo mandado. Então, na verdade, não existe privilégio à categoria, né? Nós estamos tratando aqui são de respeito a regras constitucionais. Leonardo, o produtor, ele trabalha para oferecer conforto ao seu funcionário lá na fazenda, e isso aí a legislação veio exigindo com o tempo, porque aquela época daqueles livros que tem mostrado aí já se passou há muito tempo, né? Porque aquela época que funcionário era deixado de qualquer jeito, não. Hoje ele tem alojamento, refeitório, com alimentação balanceada, tudo dentro de um padrão que nutricionista diz que tem que ter tantas variedades de verdura, a carne tem que ser assim, tem refrigeração, enfim, tem tudo certinho. E não está errado, não. Ok. Aí, em Jataí, por exemplo, a solidariedade do produtor é muito grande. No início da pandemia, aqui em Jataí, foi mais de 500 mil levantado por produtores rurais para doar para o município. Então, ele vai e faz a função dele, muito bem feita, e acaba fazendo funções dos governos. Porque seria do governo municipal, do governo estadual e do federal. Exatamente. Será que essas ações têm deixado esse olhar para pensar, eu posso sugar porque é dali mesmo que está saindo? Justamente essa manifestação de capacidade, né, econômica, de poder até custear essas despesas, de certa forma, sim, chama a atenção do administrador e, na concepção desse administrador, ele entende que, como está sobrando o dinheiro, está tendo um faturamento alto, ele vai e avança na tentativa de aumentar a sua receita em cima do produtor rural. E aí a gente percebe que a cadeia do agronegócio, principalmente o produtor que desenvolve a atividade ali dentro da sua propriedade, ela é cercada de regramentos e normas, né, que hoje o produtor já não pode mais trabalhar de uma forma amadora. Ele tem que ter toda uma assessoria ali voltada não só para a atividade técnica mesmo, da plantação, da produção, mas um assessoramento também na questão de prestações de informações para a Receita, como você mesmo disse, questões trabalhistas, e então isso tudo vai onerando, vai tornando a atividade mais cara para o produtor. Onera porque ele precisa de profissionais cada vez mais específicos. Isso, a questão da tributação, por exemplo, o livro caixa, ele realmente veio... o que tem chegado de auto de infração, que eu tenho acompanhado, por quê? Porque o produtor tinha um certo costume, há um tempo atrás, de não fazer, às vezes, o registro de uma forma ali que diariamente, né, deixar para a última hora, vamos falar assim. E agora está vindo à tona, né, em razão do livro caixa, que possibilita o quê? Cruzamento de informações
e vem pegando coisas que não estavam corretas, né? Então, o produtor precisa ficar muito atento nesse ponto. Até que eu tive a oportunidade de acompanhar algumas entrevistas do Antônio Ademar, que, na minha concepção, é um dos profissionais mais gabaritados do assunto da tributação, que ele mesmo mostrou, falou, olha, gente, daqui para frente tem que ter um comportamento mais adequado, fazer os registros de forma correta, evitar fazer aquelas parcerias rurais simuladas. A gente viu uma operação lá no Rio Grande do Sul recentemente, que pegou um monte de produtor. Então, assim, é muita cautela. E aí a gente volta. Por que o fisco está fazendo isso? Porque realmente ele entende que apertando o cerco ali com o produtor é uma fonte de renda ali que ele vai achar coisas que foram feitas lá atrás que não estavam corretas e vai fazer os autos de infração aí. E nós estamos falando sobre as tributações e as tentativas de aumentar as tributações em cima do agro. Aqui em Goiás tem um projeto que tramita na Alego. Esse projeto é de autoria do deputado Henrique Arantes, do MDB, e o objetivo é fazer ali acatar aquela recomendação do Ministério Público, não é isso, Leonardo? Justamente, Fabíola. Esse projeto ele deve ser bem acompanhado aí pelo segmento, né, as entidades representativas do produtor rural, porque a finalidade desse projeto é justamente criar um regime especial de fiscalização daquelas exportações indiretas, vamos falar assim, e vamos falar assim, tão complexo essas obrigações, que acaba o quê? Dando o ensejo de se cobrar um valor, né? É como se fosse um tributo ali dentro nessas operações. Esse regime ele já existe no estado do Mato Grosso do Sul. Eu tenho também acompanhado lá em Mato Grosso, também já estão querendo implementar o mesmo regime, e Goiás, por meio desse projeto, e ainda, acima de tudo, com a recomendação do Ministério Público e a vontade ali por trás daquelas indústrias processadoras, né, que tem vantagem em acontecendo dessa instituição, desse regime. A vantagem é para o Estado, que vai ter um aumento de arrecadação, e as indústrias vão comprar, né, soja e milho em grão, a matéria-prima da atividade industrial deles, de forma menos onerosa, vai reduzir o custo, né? Porque quando o produtor vende para fora, o que acontece? Diminui a oferta interna desses produtos e, consequentemente, aumenta o custo, né, do preço pago pela indústria. E olha, só quem não ganha aí é o produtor rural. Porque aí o governador pode falar assim, não, mas eu não tenho nada com isso. Tem sim, porque se não tivesse, ele dava o pontapé, chutava o pau da barraca e impedia. A Assembleia Legislativa, nós precisamos da bancada ruralista da Assembleia para trabalhar firme nisso aí, inclusive o presidente da Alego, né, Lissauer Vieira. Esse regime, até inclusive a gente já viu a força do produtor em 2016, quando o ex-governador da época tentou, ele chegou inclusive a publicar, né, o decreto. Um decreto estabelecendo aquela regra do 70-30. E então esse projeto é muito semelhante àquele regramento. Então está na hora do produtor ficar atento, né? Ao meu ver, como tributarista, entendo que esse projeto ele contém inúmeras irregularidades, inconstitucionalidades, e isso, vamos falar assim, é motivo suficiente para que ele não avance na Assembleia, que a própria Comissão de Constituição e Justiça emita um parecer pela inconstitucionalidade do mesmo. Então, assim, nós tem que arquivar sem ir à votação. Não tem como aprovar um projeto desse em que, vamos falar assim, basicamente o que ele cria é uma obrigação da adquirente, das trades, de fazer o quê? Vender parte da produção no mercado interno. Ou seja, ela suprime, o projeto de lei tenta tirar o direito de livre, né, mercado. De livre mercado, criando uma reserva de mercado, né, e sobre um argumento falso de que com isso a gente vai estar provocando a industrialização, né, agregando valor, isso. Na verdade, ninguém cria industrialização de forma fictícia igual essa. O mercado não funciona assim. A industrialização ela tem que ser fruto de vamos falar, de uma atividade política, de um programa político muito bem desenvolvido, né, com vários fatores, vários atos, não é impondo, vamos falar, a venda interna que vai provocar isso, não. Então é um falso discurso e a gente precisa ficar atento nesse ponto.
Bom, e São Paulo também tem aí uma escala para a partir de 1º de janeiro, porque é um decreto ali, como aquele do convênio 100, que vence, que inclusive a assessoria do governo Dória fez contato conosco para explicar que a gente tinha feito, nós fizemos uma publicação sobre esse aumento de tributos ali dessa aquisição de insumos, né? Isso. E aí não está ninguém aumentando. Está aumentando sim, né? Na verdade que quando você não prorroga uma lei, um decreto que concede o benefício fiscal, você está provocando um aumento, né? Isso, inclusive, está sendo debatido no Supremo agora, porque a Constituição ela traz uma regrinha, fala, olha, você não pode aumentar tributo no mesmo ano que é publicada a lei. Então, tem que esperar o ano seguinte. E aí, quando você corta um benefício fiscal, você não está criando um tributo, mas você está aumentando. Você está cobrando uma coisa que antes não era cobrada. Não era cobrada. Então, está se discutindo isso, que deve ser observado também essa regra. E aí a gente vê, Fabíola, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, com essa fiscalização. Todo mundo, criação FETAB, por exemplo, no Mato Grosso. Mato Grosso já virou FETAB 1, FETAB 2? É uma coisa que é inexplicável e, infelizmente, quando chega lá no Supremo Tribunal Federal, que é uma composição lá dos ministros, entendem que, às vezes, a instituição desse tipo de cobrança é válida. Então, assim, o produtor, ele fica refém também das decisões que muitas vezes, e na maioria das vezes, são tomadas não com base no direito, nas regras do direito, mas na consequência que uma decisão que vai favorecer o contribuinte pode provocar no poder público, que a gente escuta. E se decidir favorável ao contribuinte, vai quebrar o Estado. O exemplo, Fundo Rural. Fundo Rural, todo mundo acreditando, era patente a inconstitucionalidade, a invalidade. E o que aconteceu? Um julgamento totalmente político que pegou todos do mundo do direito que lidavam com esse assunto de surpresa, né? Já tinha duas votações, duas decisões anteriores. De 11-0. Tinha um parecer, inclusive, do Procurador-Geral da República, que era favorável ao produtor e que depois, de uma maneira surpreendente, foi revogado pelo o procurador da época, Janot, Rodrigo Janot, e revertendo o parecer para favorecer a União, o governo federal. Então a gente vê aí que nem sempre o direito é respeitado por aqueles que devem aplicar, que o Supremo existe justamente para isso, proteger a Constituição. E aí, nesse ponto, a gente vê que ele prefere julgar favorável ao governo sobre o argumento de que, não, isso vai quebrar, vai falir o Estado, o governo federal. Enquanto esses salários forem gigantes, é um perigo falir mesmo. Leonardo, para a gente encerrar aqui, qual a orientação, já meio-dia e 27, a orientação que você dá para a nossa categoria aí, com relação a ficar atento? Eu oriento aqui a todas as entidades representativas de acompanhar isso lá na Assembleia do Estado de Goiás, né, fazendo ali uma pressão no presidente, inclusive, porque hoje ele já tem condição de arquivar esse projeto, como eu falei antes, por conter várias irregularidades do ponto de vista jurídico. Então, pressão na categoria ali dos deputados estaduais fazendo arquivar esse projeto. E com isso, contar também com as instituições do setor do agronegócio de Goiás. E aí a gente já teve aí a manifestação, incluindo a Comigo, que é a cooperativa, que ela é também indústria, mas o presidente já se posicionou, Antônio Chavalha, e disse que a cooperativa está com o produtor rural. E a gente vai acompanhar esse caso para não deixar ser esquecido. Meio-dia e 28, nós ficamos por aqui. Leonardo, obrigada pela sua presença mais uma vez. E a gente vai ter que voltar a falar, não podemos deixar o assunto esquecer. Obrigado você, Fabíola, e um abraço a todos que nos assistem.